Sejam bem-vindos ao podcast Diário de um Investigador. Em cada episódio iremos conversar com um investigador ou investigadora do Dinâmia 7 ISCTE sobre o seu trabalho de investigação, descobrindo o que o inspira, o que o inquieta e perguntando de que forma as suas descobertas se traduzem no dia-a-dia de todos nós. Neste episódio vamos conversar com Rolando Volzone, arquiteto e investigador do Dinâmia 7 ISCTE e do Instituto de Estudos Medievais da FCSH. Estuda o património religioso de uma forma multidisciplinar, recorrendo à história, à arquitetura paisagista, ao património cultural e às tecnologias digitais. Esta sua paixão pelo património religioso já lhe valeu a carinhosa alcunha do Menino dos Conventos. O Rolando integra redes científicas internacionais e interdisciplinares sobre estes temas do património religioso, mais especificamente o património no sul da Europa. Para além da investigação, o Rolando trabalha também na reabilitação de edifícios e desde fevereiro de 2022 é professor no ISCTE. Nesta conversa vamos ficar a saber como se tornou arquiteto, de onde vem o seu interesse pelo património cultural religioso e porque é que este trabalho é tão importante para nós. Olá, Rolando, e muito bem-vindo ao Diário de um Investigador. Obrigada por aceitares estar aqui à conversa connosco e a revelar-nos um pouco sobre o teu percurso e a investigação que tens feito. Olá, Ana, muito obrigado pelo convite. Aqui estarei por cumprir a minha missão. Então vamos a essa missão. Tu és arquiteto, essa é a tua formação inicial. De onde é que vem o teu interesse pela arquitetura? Como é que escolheste esta área? Sim, eu tirei o curso de arquitetura de interiores em Roma, na Itália. Venho de uma aldeia muito pequena, mas achei que o curso devia ser feito num ambiente assim mais dinâmico, um pouco mais cosmopolita, digamos assim. Eu sempre tive uma paixão pela arquitetura, pelas artes plásticas no geral. Apesar de, quando era mais novo, quando era um miúdo, não é? Estava sempre aqui na dúvida entre arqueologia e arquitetura, mas este arco foi sempre veio desde o início. Isso aqui é muito engraçado porque eu tirei realmente um curso de arquitetura de interiores, acabei por fazer uma tese de mestrado que cruzava a arquitetura paisagística com a própria arquitetura de interiores. Eu sempre tive esta ligação forte com o material, com a construção, com a história, portanto é isso que me ligou muito à arquitetura. Mas já havia, por exemplo, na tua família alguém também com esse tipo de ligação? Ou essa paixão e esse gosto é uma coisa que vem de ti? Ou havia qualquer coisa no meio à tua volta que de alguma forma te levasse? Eu acho que esse gosto veio de mim. Não tenho pessoas diretamente da minha família mais estrita, não é? Portanto, do núcleo principal, do núcleo mais próximo, que tivesse nesta proximidade com a esfera da arquitetura ou com as artes. Embora eu tenha de admitir que a minha mãe sempre teve muito jeito, né, nas artes plásticas. Eu me lembro de ir para a escola, aprender técnicas, e a minha mãe estava ali ao meu lado e fazíamos os dois em conjunto. Portanto, eu acho que no ADN há algo que passou. Não estritamente ligado à arquitetura, mas às artes plásticas no geral, sim. E qual é a tua primeira memória enquanto investigador? Assim, um momento que tu tenhas apercebido, olha, estou a fazer a investigação. Eu acho que fui durante o curso de arquitetura, a licenciatura, porque quando nós tínhamos cadeiras de história da arquitetura, por exemplo, nós tínhamos uma bibliografia que era pré-estabelecida, havia 10, 12 textos para estudar, mas eu sempre tive o bichinho, não é? de querer aprofundar, de querer descobrir, de querer perceber mais. Então eu me lembro de ser acho que era o único da turma que ia fazer mais pesquisas, ia para a Biblioteca Nacional de Roma, e então sempre houve esta ideia, tanto que eu tenho muitos de amigos arquitetos que tiraram um curso comigo, sempre acharam que eu queria ser estudante para o resto da vida, portanto que eu queria fazer isso como professor, ser estudante, que é o que eles entendem como investigador, não é? Pronto, e é um portanto, pouco, não é? E é um pouco estudar, é estar sempre atento e pronto e aberto, não é? Para absorver várias componentes, várias atividades, várias noções que estamos sempre aqui a absorver, no fundo. Somos pequenas esponjas que absorvem e depois devolvem isso para outros investigadores, para a academia, para a comunidade. Portanto, é isso que estamos a fazer. Então a primeira memória é no período da licenciatura, é mais
um trabalho de pesquisa, de leitura, de investigação propriamente dita. Exato, é isso. Nós, sabes, por exemplo, no curso de arquitetura, mesmo na Itália, em Roma, há uma componente prática muito forte, mas apesar disso há sempre um grande investimento inicial na pesquisa, na investigação, na criação de um conceito, e era nestas alturas que eu me apercebia que eu adoro fazer prática arquitetónica, adoro construir, adoro remodelar apartamentos, etc. Mas lembro-me que eu vibrava muito com esta parte inicial de criar um conceito, de ir à caça de uma ideia que depois pudesse ser convertida e materializada numa arquitetura. Portanto, eu sempre houve um grande investimento da minha parte, que acho que foi natural. Portanto, sempre tive esta predisposição, digamos assim. Esse gosto. Sim. E já que falaste em ideias, ia-te perguntar precisamente quais são as temáticas que mais te inquietam hoje em dia, tanto enquanto investigador como enquanto cidadão. O que é que te preocupa e te motiva a investigar? Eu tenho trabalhado principalmente, portanto, as questões ligadas ao património religioso. Numa fase inicial mais ligada à história, num cruzamento de várias disciplinas. E hoje em dia o que é que me inquieta bastante é, portanto, esta justiça da comunidade, portanto, as questões da justiça, as questões do acesso a este património. Portanto, como é que podemos abrir, alargar, aproximar a comunidade do património cultural. Não é tanto uma questão da aproximação para lazer, mas é mais uma questão da aproximação às raízes, uma aproximação a um sentido comum de pertença a esses espaços. Portanto, são mais essas questões que estou a tentar desenvolver que me inquietam do ponto de vista da investigação. E que já vem então desde a licenciatura, ou desde o final da licenciatura? Sim, portanto, no mestrado eu desenvolvi um projeto final que intercruzava a arquitetura. Portanto, eu venho da arquitetura de interiores, vou repetir, mas eu fiz um trabalho que era mais sobre a arquitetura paisagística, e eu acho que consegui encontrar aqui um elo, um fio condutor, que é a arquitetura interior, de interiores, portanto, a arquitetura interior, mas também a arquitetura do interior. E o que eu fiz na tese de mestrado foi, no fundo, um projeto, depois nunca chegou a ser realizado, mas havia um cliente verdadeiro, havia uma intenção portanto, de ter um parque com o tema da leitura. Eu aproveitei esse tema para criar pequenas cápsulas de meditação, de introspeção, etc. Portanto, e acho que foi a partir daí que depois criou-se um elo todo de vontade de perceber de onde é que vem esta vontade de meditar, de introspeção, de pensar, de contemplar, de pasmar, como diriam em português. E foi a partir disso, pronto, num percurso ao contrário, não é? Tentei perceber as origens qual é a materialização ao longo dos séculos dos espaços do pensamento, no fundo é isso. E daí chegaste ao património religioso. Exato. E daí também ser apelidado de o menino dos conventos, não é verdade? Sim, foi aí que cheguei ao património religioso. No início, numa componente mais de entender como é que se originou, portanto, o espaço do pensamento, através do ermitismo, através de experiências muito extremas que vêm do Oriente, e como é que essas depois se traduzem no mundo ocidental. É claro, isso é tudo uma evolução que depois nos leva à construção de espaços de introspeção mais coletivos, como os mosteiros, os conventos, e sim, também um pouco o gosto por esse tipo de arquitetura, mesmo do ponto de vista material. Uhum. E a primeira aproximação que tiveste a este tema foi ainda em Itália? Não, fui já em Portugal. Foi cá em Portugal? Fui já em Portugal, sim. Fui através da preparação, portanto, da elaboração de uma proposta para um doutoramento aqui em Portugal. A proposta foi apresentada à FCT, e aí já havia esta ideia, portanto, dos espaços de contemplação, meditação, etc. Portanto, foi aqui, sim. Ok. E se a tua investigação relacionada com o património religioso pudesse resolver um problema, ou pudesse resolver quase aqui num estalar de dedos aquilo que há bocado disseste que te inquietava,
Como é que a investigação poderia contribuir para isso? É assim, acho que há várias componentes, é isso que também me intriga muito sobre o património religioso, mais relacionado, portanto, com mosteiros, conventos, mas também igrejas, pequenas capelas. Por um lado, há uma vontade inicial de construção desses espaços que também é ligada portanto, a um sentido de paz, portanto, justiça e paz. Não está a falar de paz no mundo, não é? Mas está a falar de convivência, de diversidades, não é? De inclusão, etc. Eu acho que, pronto, esses espaços podem ser realmente um centro de regeneração do território, de zonas até com baixa densidade populacional, porque, portanto, a ideia inicial os conventos sempre foram um congregador, quase um contentor de vários saberes, até diria tecnológicos, artísticos, havia saberes do ponto de vista da agronomia, da astronomia, portanto, tudo convergia nesses espaços. Aliás, conventos quer dizer mesmo isso, portanto, convênio, convergir, agregar. E, portanto, eu acho que podiam ser os novos agregadores de uma nova espiritualidade. Portanto, na minha investigação estou a trabalhar mais os conventos desativados, secularizados, como se diria, muitas vezes... Ou seja, que têm outros usos atualmente ou que estão vazios, abandonados, entre aspas. Exato, devolutos ou com novas utilizações. Portanto, é pegar no contentor que já teve esta utilização, pensar nas novas formas de espiritualidade, porque está em contínua alteração, não é? E a verdade é que essas transformações desses espaços, ou o abandono, também tem muito a ver com portanto, a redução gradual de padres ou de pessoas que entram na vida consagrada, religiosa. Vida religiosa, exato. E também há uma redução de fiéis, a verdade é esta. Portanto, nós todos estamos a falar desses conventos e mosteiros abandonados ou reutilizados, mas há também muitas igrejas que são redundantes, que são raramente utilizadas, uma vez por ano, por exemplo. Uma vez por ano. Às vezes para velórios ou para eventos específicos. Temos infinitas capelas com um valor patrimonial e artístico inestimável, que também não estão a ser utilizadas. Portanto, são vários recursos endógenos que podiam ser aqui catalisadores de qualquer coisa, não é? Esse qualquer coisa pode ser algo de útil para a comunidade, de útil para o território. Que venha preencher uma lacuna. Exato. E tu no doutoramento fizeste um levantamento desse tipo de mosteiros, conventos, deste tipo de equipamentos ou de construções? É assim, no meu doutoramento, por acaso, portanto, eu desenvolvi mais uma tese que acho que está em linha com o que se pode definir a história da construção da paisagem. Portanto, eu trabalhei havia um caso de estudo muito específico, que é a Congregação Eremítica de São Paulo da Serra Doce, portanto, o Alto Alentejo, entre Redonda e Estremoz. Ok. Congregação Eremítica, simplificando, é uma ordem religiosa que é constituída a partir de eremitas mesmo, os eremitas verdadeiros, que viviam à solta até a igreja, o poder eclesiástico querer institucionalizar esse tipo de experiência. Portanto, engavetar no fundo os eremitas numa ordem religiosa, portanto, obrigá-los a substar a uma específica regra, enquanto antes os eremitas viviam soltos, digamos assim. Eu fiz um estudo tinha, portanto, havia um caso de estudo, mas a ideia era criar uma metodologia multidisciplinar que partisse da história, passasse pela história da paisagem, né? Como esta paisagem foi construída, e depois passasse também pela tipologia arquitetónica dos conventos, portanto, estudar a planta, os alçados, o material, etc. Até utilizar também técnicas de digitalização do património. Foi algo que aprendi numa estadia de 6 meses em Florença, durante o doutoramento. Mas depois foi aqui, Ana, que eu percebi
porque eu sou muito orgulhoso do trabalho que fiz, ou seja, acho que foi um trabalho pertinente e até importante. Mas depois foi no final do trabalho que eu me apercebi o que é que estava a acontecer hoje em dia esses espaços. Não, me apercebi que muitos estão a ser transformados em hotéis, alguns desapareceram totalmente, de outros não havia rastros, e os próprios locais não sabiam que num canto, na esquina, existia um convento. Portanto, havia por um lado uma falta de conhecimento desses espaços. Por outro, havia, portanto, uma vontade de divulgar o que consegui recolher a nível de dados. E, portanto, aí me apercebi do qual é o presente do património religioso. E pensar um pouco qual é que pode ser o futuro desse património. Portanto, como é que pode contribuir para desenvolvimento sustentável e para uma sociedade melhor, mais justa, eventualmente mais inclusiva. E deste continuidade através de outros projetos? Exato. Eu ia te perguntar a que conclusões é que chegaste, mas não sei se isso vai fazer-nos passar para outro projeto. Sim, ou projetos em que estiveste envolvido depois do teu doutoramento. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, após o doutoramento, esta metodologia foi escalada a nível europeu através de um projeto europeu, o F-Atlas, que é o Atlas das paisagens franciscanas entre Itália, Espanha e Portugal. Foi aqui que nós efetuamos efetivamente um levantamento sistematizado de todas as implantações, as fundações monástico-conventuais nos 3 países. A cobrir o território todo dos 3 países. O território todo dos 3 países. E o que é interessante é que, por exemplo, nós não sabemos, mas em Portugal houve mais do que 400 conventos franciscanos, e que hoje em dia entre 1 ou 2% desses espaços é utilizado ainda com as funções originais, ou seja, é utilizado como mosteiro ou convento. Quer dizer que o 98%-99% assumiu novas funções ou desapareceu ou está a ser inutilizado. E essa acho que é uma conclusão muito importante, é que nós põe a repensar esse tema, não é? Porque estamos a falar de património religioso, é um facto, mas podemos falar de património industrial, podemos falar de património mais relacionados com palácios, palacetes, antigas residências nobres. Portanto, há uma série de patrimónios, castelos. Os castelos já não são utilizados como castelo. Portanto, eu acho que é muito importante repensarmos esses espaços e perceber como podem ser reabsorvidos e readaptados, não é? aos novos desafios societais. Exato, ao cotidiano. Quando falas em novas funções, há pouco referiste que muitos dos conventos e alguns mosteiros também foram convertidos em hotéis. Estas novas funções passam exclusivamente por este novo uso relacionado com o turismo, ou há outros exemplos? Não, felizmente há outros exemplos. E acho que aqui individuamos nesta investigação, porque portanto, para além desse projeto europeu, estou agora a voltar a focar-me numa região específica, que é o Alentejo, que foi o que me acompanhou na tese de doutoramento, e acho que sinto mesmo uma forte ligação a esta região. E, por exemplo, aqui nós conseguimos encontrar felizmente alternativas que podem ser mais sustentáveis e mais interessantes também, sob todos os pontos de vista, e acho que identifiquei um triângulo entre Montemoro Novo, Torrão, em Alcázar do Sal e Mértola, onde há uma dinamização desses espaços através de indústrias criativas e culturais, através de residências artísticas. Mas não é só isso, Ana, é também uma vontade de olhar novamente por técnicas construtivas originais. Por exemplo, Montemoro Novo é excelente nesse sentido, através de construções de terra, com terra, portanto, a matéria-prima é mesmo a terra, e fazem workshops nos quais é possível ir buscar outra vez estas técnicas tradicionais. E como essas técnicas podem ser também um trigger para a própria comunidade local. Em
Mértola, por exemplo, temos há uma série de eventos ligados às questões mais de hidráulica monástica ou conventual, reabilitação de moinhos. Portanto, há toda uma série de eventos que estão a começar a constelar o Alentejo e que acho que podem levá-lo a criar boas práticas para repensar estes espaços no cotidiano, no contemporâneo. E a sua ligação com a comunidade, não é? Exato. Como é que tu descreverias um dia de trabalho teu? Ou seja, pensando aqui mais nas ferramentas, nas estratégias que usas para estudar esta temática. Sim, esta é boa pergunta. Porque o que acontece, no fundo, o que eu estou a trabalhar são as dinâmicas do património religioso. Portanto, é um património religioso em transição. Sim. Isso quer dizer que é preciso ir atualizando sempre uma base de dados que eu comecei a criar. No início com dados primários, o que mais me interessava, ou seja, em primeiro lugar perceber a localização desses espaços, que foi o mais complexo. Portanto, aí, claro, a ferramenta que utilizei foi o Google Maps, o Google Earth, quando muito facilmente se conseguia identificar o espaço no território, mas muitas vezes tive de recorrer a entrevistas e muitos telefonemas a todas as câmaras e juntas de freguesia do Alentejo, por exemplo, que aproveito para cumprimentar. Portanto, há esta contínua recolha de dados que têm de ser atualizados. Em relação a outros dados como a conservação do património, as novas utilizações, muitas vezes as próprias câmaras ou juntas não conseguem realmente dar resposta. Portanto, aí o que eu vou fazendo é encontrar os dados dos proprietários, contatá-los e ter entrevistas, às vezes formais, às vezes informais. Portanto, é mesmo isso, uma contínua recolha de dados através de entrevistas, e-mails, contatos, etc. Diferentes técnicas, não é? Também entra aqui a multidisciplinaridade de que falavas há pouco. E depois, claro, a outra questão, Ana, que são as visitas de campo, portanto, o trabalho de campo. Uma vez percebido, identificado um espaço, é ir no espaço, fotografar, quando é necessário preparar um levantamento, pode ser feito com técnicas contemporâneas, como laser scanner, fotogrametria, portanto, para reconstruir tridimensionalmente o espaço. Mas também pode ser feita à moda antiga, como a fita métrica, redesenhar, portanto, o espaço por como está. Esse também se cruza com outra questão, que é com o inventário, portanto, criar memórias fotográficas, não é, do espaço, sabendo que em 2023 esse espaço estava nessas condições. Provavelmente em 2024 ou 2025 já estará alterado. Portanto, é bom sempre inventariar e fazer este levantamento contínuo e constante. Aqui articulado outra vez com a história da arquitetura, não é? Deste caso, e do património também. Há pouco utilizaste dois termos um pouco mais técnicos quando falavas das metodologias e das técnicas com uma componente digital. Podes falar um pouco mais sobre essas técnicas e o que é que são, assim, numa linguagem mais construída? O que foi utilizado ao longo da tese de doutoramento, mas também em alguns projetos em que estou integrado, são duas técnicas principais. A primeira é o Terrestrial Laser Scanning, em português podemos traduzir como varrimento laser scanner, com laser scanner. Portanto, temos um instrumento que é o laser scanner que consegue, através de algumas rotações, digitalizar o espaço portanto, restituir um espaço em 3D. O que é isso? Portanto, numa sala nós vamos posicionar este laser scanner em vários pontos estratégicos, pontos que permitem uma captura de todos os dados presentes no espaço, e depois juntamos estas canções, essas estações todas, num modelo que é chamado de nuvem de pontos, que é bastante poético. Apesar de ser muito tecnológico, é um objeto muito poético, porque tu consegues escrever um espaço, mas formado por vários pontos. Vários pontos que, ao olhar à distância, dá-te uma reconfiguração do espaço em 3D, mas que na verdade não são superfícies, portanto é muito desmaterializado, é quase abstrato, parece quase uma obra de arte, eu diria. A outra técnica é a fotogrametria. Portanto, através de uma série de fotos tiradas com
uma câmera, pode ser uma câmera reflex, por exemplo, ou através de um drone. Uma câmera normal. Uma câmera normal. Convencional. Sim, hoje em dia até com um telemóvel okay. se consegue fazer isso. Claro que dependendo da qualidade do equipamento, esse vai ter um grande impacto no resultado final do modelo 3D. Como estava a dizer, pode ser terrestre, portanto, uma pessoa está com a sua câmera fotográfica, tira fotos com técnicas específicas. Não estou aqui a explicar porque são bastante complexas. E na alternativa pode ser feito com um drone hoje em dia, que é muito interessante porque o drone permite uma captura de dados aéreos que não consegues de outra forma. Qual é que seria o ideal dos mundos? Seria juntar o modelo através do varrimento laser scanner com o modelo de fotogrametria. Isso ainda não se faz? Faz-se okay. E ainda bem, porque desta forma porque acho que as duas técnicas são complementares. O laser scanner é mais relativo à captura de dados métricos, portanto às distâncias exatas milimétricas. A fotogrametria consegue restituir a matéria, o material, o acabamento, portanto é mais ligada à parte material, exatamente. E as duas em conjunto conseguem ter o resultado que é optimal, portanto com uma exatidão métrica e com uma exatidão matérica. Portanto, é muito importante esse ponto de vista. Ok, e desculpa se vou fazer uma pergunta muito sem sentido, mas sou uma leiga nestas matérias. As duas técnicas aplicam-se ou podem ser aplicadas se estivermos a ver por exemplo, um convento por fora, mas também no seu interior, ou isto não faz sentido nenhum que eu estou a dizer? Sim, exato. Tudo depende de qual é a finalidade do levantamento. Portanto, nós podemos efetuar um levantamento 3D porque queremos representar em 2D um espaço através dos desenhos canónicos da arquitetura, plantas, alçados e cortes. Mas esses levantamentos podem ir além disso, ou seja, pode-se criar virtual tours, portanto, roteiros virtuais do interior, e aí está, portanto, é muito importante capturar dados do interior. Pode-se realizar, portanto, esse pode ser complementado com técnicas de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. Pode haver a passagem de um 3D para a impressão 3D. Este é muito interessante porque a impressão 3D permite um acesso alargado e pode ser um acesso até mais inclusivo ao património cultural. Imaginemos a introdução de um código Braille numa impressão 3D. Permite dar informações a pessoas que possam ter dificuldades visuais, portanto, ter acesso a esses dados. E o mesmo acontece também com essas ferramentas virtuais, porque eu posso estar a viver em Hong Kong, mas gostava muito de perceber como é feito um convento no Alentejo. Voltamos aos conventos, eu sei. Mas eu consigo ter acesso a este património sem estar fisicamente no património. O ideal seria visitar, não é? Pronto. Mas às vezes o património, ou esse espaço pode já não existir, pode estar em mão de privados, portanto pode não ser acessível. E então acho que esta a parte interessante destas ferramentas. E pode-se ir além disso com a inteligência artificial. Há projetos que após o levantamento 3D conseguem monitorizar constantemente o estado de conservação de um edifício, portanto perceber se há novas lesões, se há novas patologias que aparecem. Portanto há uma infinidade de possibilidades que podem ser abertas, sim. E há pouco dizias que algumas pessoas te chamam como o menino dos conventos. E isto leva-me a perguntar-te se no teu dia-a-dia estás sempre a pensar neste teu tema de trabalho e de investigação, os conventos, os mosteiros, o património, ou se facilmente consegues desligar o botão de investigador on e investigador off. Como é que funciona no teu caso? No meu caso não se desliga. E o pior é quando vais de férias, porque como podes imaginar, qualquer cidade ou meio rural está repleto desse tipo de património, não é? Que é o mais presente. Então aí é sempre esta dualidade entre
vejo para fora como é feito e vou embora, ou fico a tirar fotos, fazer perguntas, tirar contatos. Portanto, é sempre esta dualidade, não é? Esse No equilíbrio. fundo. Exato, é encontrar o equilíbrio, exatamente. Mas por norma ficas a tirar fotografias e a fazer perguntas. Pelo menos, sim. Pelo menos, sim. E para além de trabalhares como investigador e também ao longo do teu percurso tens trabalhado como arquiteto e trabalhado na reabilitação de edifícios, tens também a experiência como professor, não é? Sim, tenho começado recentemente a apoiar algumas cadeiras de docência. Foi um grande desafio porque senti que estava a sair bastante da minha zona de conforto. Acho que acho que ainda há uma grande margem de melhoria, não é? Mas também é o início de um percurso que pode eventualmente continuar nesse sentido, ou vamos ver o que é que vai acontecer, mas estou aberto a novas experiências. Acho que é muito interessante, o contato com os alunos foi mesmo muito enriquecedor. Nunca tenho tido experiências unívocas, não é? De passagem de conhecimento só de um lado, de mim para os alunos. Mas fui também no contrário, esse tem sido realmente uma grande mais-valia. E também é bastante interessante estar pronto e aberto a receber novos inputs, né? Novos pontos de vista, novas visões. Portanto, tem sido uma belíssima experiência, sim. E como é que achas que esses papéis de arquiteto, professor, investigador se relacionam uns com os outros? Influenciam-se, alimentam-se mutuamente? Eu acho que se influencia em si. Aliás, não foi por acaso que ao começar a dar aulas, apesar de terem sido poucas horas, mas isso depois acaba também por impactar a investigação e repensar em novas atividades, não é? que possam ligar ainda mais a investigação com jovens ou com a comunidade no geral. Tanto que isso, por exemplo, tem dado origem a uma atividade durante a Noite Europeia dos Investigadores, que tu também conheces, por ter sido envolvida nesta atividade. E aí nós tentamos realmente criar um percurso fotográfico, portanto havia um percurso com jovens da Freguesia da Misericórdia, nesse caso. O percurso era pontuado por alguns pontos patrimoniais e havia um workshop ao vivo de fotografia pelo Sebastiano Raimondo, que é um nosso colega e fotógrafo de arquitetura. E tem sido uma experiência incrível trabalhar em conjunto com esses jovens, não é? Perceber qual é o olhar deles, no fundo é isso. Sobre o património cultural da própria cidade, não é? Tu já foste falando disto ao longo da conversa, que é um pouco sobre as conclusões e os resultados a que a investigação que tens desenvolvido tem permitido chegar. E eu perguntava-te, porque esta também é uma ideia que se calhar de forma mais romântica também associamos à profissão de investigador, que é o seu momento eureka, em que faz uma grande descoberta, ou aqui neste caso não precisa de ser necessariamente uma grande descoberta, uma grande conclusão, uma ideia revolucionária, mas um momento do teu percurso que te tenha surpreendido ou que te tenha entusiasmado de forma especial e que tenhas sentido que vale mesmo a pena fazer investigação e estudar estes temas. Sim, eu acho que o momento foi exatamente acabei, como estavas a dizer, por referir também há pouco, mas foi o entender o potencial desses espaços, que não são uma memória estática, mas é uma memória que pode ser dinâmica, construída e reconstruída até. Portanto, há novas memórias que podem ser construídas nesses espaços. E foi exatamente quando eu tive um quadro geral dos conventos que estava a analisar ao longo do doutoramento. E quando começo a tirar conclusões e a construir tabelas e gráficos que mostram os números, não é? Que me apercebi, ok, aqui há qualquer coisa que pode ser trabalhada. E depois foi mesmo o contato com um específico convento que estava no norte de Portugal, na ilha da Ínsua.
Portanto, é Caminha, Praia de Moledo, há uma pequena ilha na foz do rio Minho. É um ilhote, não é bem uma ilha, é um ilhote. Mas o ilhote é quase completamente ocupado por um pequeno convento e uma fortaleza que foi construída, entretanto, à sua volta. E fui aí neste lugar que é o mais parecido com o que podia ser um deserto do Oriente, não é? Mas no Ocidente, porque é uma ilha, portanto, há um isolamento nesse sentido. É ver como o espaço está ao abandono há muitos anos, e como não havia planos para o requalificar, que achei, ok, é disso que tenho que começar tenho que começar a investigar, exatamente. E como é que achas que os resultados a que tens chegado, e que já aqui também referiste, podem e têm um impacto no dia-a-dia das pessoas? Como é que eles se traduzem no nosso cotidiano? Eu acho que dificilmente irá ter um impacto direto na comunidade, mas podem ser promotores de algumas novas dinâmicas que podem ter eventualmente impacto na comunidade. Por exemplo, o acesso ao património, a criação de novos trabalhos, mas de uma forma sustentável, o reter jovens, o reter trabalhadores fixar, exatamente, era fixar a palavra, fixar no território jovens que possam ter capacidade, não é, para desenvolver um determinado trabalho, mas e acho que para fazer esse trabalho tem de se partir da própria comunidade, portanto não é reabilitar, dar novas funções sem ter um trabalho integrado, holístico atrás disso, mas é partir da própria comunidade perceber, ok, do que é preciso nesse território, como é que a comunidade pode responder, e como é que, portanto, as exigências, as necessidades e este recurso podem em conjunto criar as bases, não é, para melhorar a vida das pessoas, ter algum impacto realmente, sim. Nessa comunidade. Exato. E como é que vês ou perspectivas o desenvolvimento no futuro desta linha de investigação? Tanto de um ponto de vista mais genérico, como também daquilo que tu próprio queres fazer e como queres contribuir para ela. Eu acho que estás a começar finalmente a trabalhar em Portugal esta temática. A verdade é que quando falamos de património religioso, há pessoas que podem ficar com o pé atrás a pensar, ok, religioso como assim? Ou seja, eu trabalho em mais espaços que já foram religiosos, mas que já não têm esta função. Portanto, eu senti que nos países latinos, provavelmente, por ter esta grande raiz católica ligada ao cristianismo, tem sido mais complicado começar a trabalhar esses espaços com novas funções ou funções alternativas. Por exemplo, só para fazer um pequeno exemplo, eu estava a trabalhar com uma colega italiana, mas que viveu muitos anos em Tóquio. Ela estava a dizer-me assim, Rolando, mas pensa nesse sentido, no Oriente um espaço religioso será sempre um espaço religioso. No norte da Europa, quando é preciso repensar em novas funções, eles são muito mais pragmáticos, portanto, o que é que o espaço nos pode dar? Como é que podemos transformá-lo? Vamos transformá-lo. No sul da Europa é mais complicado, não é assim tão direita a ligação, porque há sempre este timor reverencial, não sei como explicar, mas há sempre esse respeito que às vezes impossibilita esta transformação, esta adaptação. Estamos a falar disso, é de adaptar recursos ao contemporâneo. Portanto, eu acho que em Portugal está a começar a ser feito esse trabalho. Acho que há uma grande margem para trabalhar. E acho que temos que criar aqui consórcios e parcerias em diferentes áreas de investigação, que ligam à história, à arquitetura, à paisagem, à digitalização, às ciências sociais e humanas. Portanto, todo um trabalho pode ser feito, mas tem de ser feito em grupo, em equipe, para perceber o que é que pode ser este futuro, não é, para esses espaços. E envolvendo sempre, como dizias há pouco, as comunidades, não é? Onde estes espaços, onde estes edifícios existem, não é? Sim, o trabalho tem de ser feito
com as comunidades e para as comunidades também. Portanto, têm de ser envolvidas desde o início, do meu ponto de vista. Podem-se criar laboratórios vivos ou podem-se pensar em técnicas diferentes para integrar o saber, o conhecimento, mas também a intuição e as necessidades da comunidade. E a verdade é que não só o trabalho devia ser feito com eles, não é? E é para eles também. Portanto, é esta dupla função das comunidades, ser o motor mas também ser os que podem ter algum benefício, no fundo. Portanto, é nesse sentido. Usufruir, não é? Desse trabalho. Muito obrigada, Rolando, pela tua partilha, por nos vires aqui falar um pouco sobre o teu percurso e as tuas eurecas. Obrigada. Obrigado, Ana. Nesta conversa ficamos a saber que o Rolando desde cedo desenvolveu uma paixão pela arquitetura, o que provavelmente está ligado ao seu interesse pelas artes plásticas, que é aliás um interesse que partilha com a mãe. A sua primeira memória enquanto investigador transporta-nos para a fase em que estava a tirar a licenciatura em Roma e à sua pesquisa sobre a história da arquitetura. O Rolando confessou-nos que a sua paixão pelo tema era tão grande que fazia muito mais do que lhe era pedido. Hoje, o que mais o inquieta são as questões do acesso ao património e de como podemos aproximar as comunidades ao seu legado patrimonial. O Rolando contou-nos também que, em Portugal, chegámos a ter mais de 400 conventos franciscanos e que hoje apenas 2% desses espaços são utilizados com as suas funções originais. Para ele, é importante perceber qual pode ser o futuro de todo este património e como pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e para uma sociedade mais justa e inclusiva. No próximo episódio vamos estar à conversa com a Joana Lages, que nos vai explicar de que forma o cruzamento entre a arquitetura e as ciências sociais nos pode ajudar a lidar com os problemas que temos sentido no acesso à habitação. Por isso, não percam!